Não é nenhuma novidade que os carros causam poluição. O que muita gente não sabe é que essa poluição não se limita ao que é liberado pelos escapamentos desses veículos. Estudos ao redor do mundo têm encontrado o mesmo problema de uma poluição por metais ao redor de estradas de alto tráfego de veículos. O Brasil, a cada ano, possui mais e mais carros trafegando nas nossas ruas. Considerando o Brasil como um todo, atualmente existe um veículo para cada 4 habitantes. Porém, quando vamos para as grandes cidades, principalmente as metrópoles e capitais, esse número aumenta ainda mais. Segundo dados, o Brasil possui cerca de um veículo para cada 1,5 habitante nas capitais brasileiras. Mas como eu disse, essa poluição não se limita a essa fumaça dos carros, a poluição sonora dessas buzinas e dos motores. Ela também envolve a poluição gerada pelo simples fato desses carros rodarem, ou seja, mesmo carros elétricos gerariam esta poluição. Acontece que esses carros, motos, caminhões, ônibus e outros veículos trafegam e rodam sob pneus. Os pneus têm a função de amortecer e estabilizar o carro enquanto ele roda. Para a fabricação desses pneus, eles passam por um processo conhecido como vulcanização. A vulcanização envolve a adição de diversos produtos e depois o aquecimento deles para que gere o formato e uma boa estabilidade desses produtos. Durante esse processo de vulcanização, visando dar uma boa estabilidade para esses produtos, se adicionam alguns materiais que são ativadores do processo, dentre eles o enxofre e o óxido de zinco. Acontece que esses pneus eles sofrem perdas de massa enquanto ele roda, que é o motivo que nos faz, por exemplo, precisar trocar esses pneus de tempos em tempos. Esse desgaste vai ser ainda maior dependendo do padrão desse nosso piso, mas também vai ser muito maior nos momentos em que o carro precisa fazer uma curva, justamente pela maior pressão que ele vai sofrer em uma das laterais, e também quando ele freia, justamente por ele envolver uma tensão de cisalhamento contra este piso. E justamente para fazer esse processo de frenagem é que os carros precisam de freios. Sejam os freios do tipo tambor ou sejam do tipo discos de freio, esses materiais têm em sua composição uma gama de metais. Essas ligas justamente visam aumentar a capacidade destes freios de sofrerem esse aumento de temperatura gerado por esse atrito ou de darem maior estabilidade a esses materiais. Então, nessas ligas de ferro são adicionados, por exemplo, cobre, cromo e outros metais que visam justamente dar essa maior estabilidade. Acontece que, assim como os pneus, esses freios também sofrem perdas justamente por essa função desse atrito gerado para fazer o processo de frenagem. Para toda ação, ocorre uma reação de mesmo tamanho e intensidade. Consequentemente, se esses pneus e esses freios também sofrem perdas, vão sofrer perdas também o piso que sofre essas mesmas tensões. O asfalto, o concreto, ou seja, o material desses pisos, também sofre um desgaste com essa pressão. Então, pequenas partículas desses asfaltos ou das pinturas de pista também vão se soltando ao longo dos anos. O asfalto é feito por uma massa de material inerte, porém que é colada por uma massa de uma manta asfáltica, que é feita também com derivados de petróleo. Em relação aos padrões de pista, quanto maior for a rugosidade desse material e maior a velocidade dos carros, maior também é o desgaste médio desses pneus. Logicamente, se ocorre um desgaste desses materiais, liberando pequenas partículas de freio, pneus, asfalto e outros, certamente elas podem gerar algum impacto ambiental, e elas geram. Essas pequenas partículas, então, são uma fonte potencial de metais e outros compostos micropoluentes. Isso sem contar o consumo de óleo, combustíveis e outros. E essas partículas acabam sendo levadas pelo vento para outras áreas ou pelas chuvas na drenagem urbana para outros corpos hídricos ou para os solos ao redor dessas pistas.
Estes solos e esses corpos hídricos acabam sendo poluídos por essas partículas. Essas partículas são uma fonte de metais potencialmente tóxicos, como zinco, cobre, cromo, chumbo, níquel, cádmio, entre outros. Tá, Leonardo, mas o que quer que eu faça? Quer que eu só ande a pé? Calma, cara. Calma, gente. Infelizmente, mesmo a pé, tu vai gastar bota. A ciência e a tecnologia já nos ajudou a reduzir a poluição gerada pelo tráfego desses veículos. Há coisa de 30 anos atrás, os carros consumiam quase que o dobro do que eles consomem hoje em dia de combustível. Do mesmo modo, ali pela década de 60 e 70, havia adição de chumbo nesses combustíveis para dar uma maior octanagem. Por uma pressão ambiental e auxílio da ciência, se reduziu muito esta poluição ao longo dos anos. A ciência busca soluções para os problemas que ela encontra. Novas tecnologias podem vir para nos auxiliar a reduzir ainda mais a poluição gerada por esses pneus e freios. Enquanto essas tecnologias não chegam, precisamos investir em soluções de saneamento ambiental. O primeiro ato é justamente evitar que essas partículas cheguem nesses destinos finais. Por exemplo, barrando esse escoamento superficial dessas partículas na drenagem urbana, evitando que eles entrem nos corpos hídricos. Em algumas regiões da Alemanha, inclusive, eles tratam os solos ao redor dessas estradas. A própria legislação ambiental brasileira, ela também versa sobre esses problemas. Na logística reversa, que é prezada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a própria fabricante dos pneus precisa fazer o recolhimento dos pneus velhos, considerando inclusive o desgaste que eles têm trafegando, dando um destino ambientalmente adequado para eles. E por fim, é claro, sempre se recomenda o uso de transporte coletivo, visando minimizar o número de veículos nessas ruas, ou o uso também de transportes alternativos, como bicicletas, patinetes e outras tantas opções. Tá, mas o que tu quer? Tu quer que eu só ande a pé agora? Calma, cara. Pode continuar andando com o teu carro.